Você pode nem saber, mas há apenas uma coisa que realmente dá poder ao dólar americano no cenário mundial hoje. Alguns chamam de ouro negro, outros de suco de dinossauro, mas para a maioria de nós é conhecido como petróleo. Petróleo é o que faz o mundo girar e é a mercadoria mais valiosa do mundo. Mas há uma grande mudança no horizonte para o petróleo, algo que envolve 3 dos líderes mais poderosos do mundo. E é um evento que pode resultar no colapso e na morte do dólar americano. Muitos de nós estão ligados de alguma forma com o dólar americano, seja recebendo em dólar ou comprando online com ele. Mas se você não recebe nem compra nada usando dólar, saiba que nosso país e a maioria dos outros usam o dólar americano para fazer negócios que de uma forma ou de outra têm ligação com o petróleo. Então, no vídeo de hoje, falarei sobre como o petróleo é responsável por dar poder ao dólar americano nos últimos 50 anos e como, no mês passado, o poder do dólar americano sobre o petróleo começou a diminuir e como isso pode afetar a vida na Terra para todos nós. Em primeiro momento, eu poderia falar sobre o grande evento que está acontecendo agora e que pode levar à queda do dólar americano. No entanto, antes de entrar nisso, quero olhar para a história do dólar e do petróleo. No passado, o dólar americano costumava obter seu poder do ouro. Cada dólar americano que circulava pelo mundo tinha que ser apoiado por uma quantidade igual de ouro nos cofres americanos. Mas em 1971, o presidente Richard Nixon tirou o dólar americano do padrão ouro. Nixon disse que havia muitas razões diplomáticas que explicavam o porquê de sua decisão, mas muitas pessoas acreditam que a verdadeira razão foi que os Estados Unidos estavam simplesmente ficando sem ouro. A maioria das pessoas apontam para esse momento como a última vez que o dólar americano foi vinculado a qualquer coisa real, mas isso não é exatamente verdade, porque apenas 2 anos depois que os Estados Unidos deixaram o padrão ouro, ele estava ligado a algo ainda mais valioso, algo que o mundo depende muito, e essa coisa é o petróleo. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur foi travada entre Israel e um grupo de nações árabes. Israel venceu a guerra, mas depois as nações do outro lado queriam punir os países que apoiavam Israel. Na época, a Arábia Saudita era a líder da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles decidiram colocar um embargo às nações que apoiaram Israel na guerra e parar de vender petróleo para eles, países como Canadá, Reino Unido, Japão e os Estados Unidos. Por causa do tanto de petróleo que foi exportado do Oriente Médio depois disso, os preços globais dispararam. O custo do petróleo subiu 300% e causou uma enorme crise global. Espero que isso ilustre o tamanho do controle que os países produtores de petróleo têm sobre o resto do mundo e a rapidez que o estado do mundo pode mudar com apenas uma decisão. Continuando, depois que a crise do petróleo começou na década de 1970, os Estados Unidos decidiram que precisavam fazer algo para estabilizar o preço do petróleo e então iniciaram suas discussões com a Arábia Saudita para acabar com a crise. Em 1974, os Estados Unidos fecharam um acordo com os sauditas. O acordo incluía uma garantia de que os Estados Unidos dariam segurança para a Arábia e venderiam mais armas para eles, mas os Estados Unidos conseguiram algo ainda mais valioso em troca. Para dar garantia da estabilidade dos preços do petróleo, a Arábia Saudita concordou em basear todo o seu comércio de petróleo em dólares americanos. Rapidamente, quase todos os outros países exportadores de petróleo começaram a fazer o mesmo. Hoje, mais de 80% dos negócios de todo o petróleo comercializado no planeta é feito usando dólares americanos, e isso é por causa desse acordo que foi firmado entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos na década de 1970. Isso resultou na economia do petróleo bastante estável nos últimos 50 anos e também deu aos Estados Unidos um imenso poder financeiro por causa dos bilhões de dólares que precisam ser negociados no mundo. No entanto, parece que essa parte da segurança dos Estados Unidos está prestes a desaparecer.
e um único homem pode ser responsável por isso. Pulando para os dias de hoje, existem apenas 7 nações na Terra que são consideradas monarquias absolutas, lugares onde não há democracia, não há votação e todo o país é controlado por uma família real. E adivinha só, a Arábia Saudita é um desses países. Que coisa, não? A Casa de Saud, também conhecida como a Família Real Saudita, controla inteiramente o país da Arábia Saudita. E não apenas isso, eles são considerados por muitos como a família mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de mais de 1,4 trilhões de dólares, que é cerca de 16 vezes mais do que o patrimônio líquido da família real britânica. E quando se trata de controlar toda essa riqueza, tudo se resume a apenas um homem. Mohammed bin Salman Al Saud, também conhecido como MBS, é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Embora ele ainda não seja rei, ele está basicamente governando todo o país no lugar do seu pai, o rei Salman. MBS detém o poder completo sobre quase tudo na Arábia Saudita, e ele realmente não precisa pedir permissão a ninguém para tomar decisões para o futuro do país. Mas o que é mais importante por causa dessa história é que ele controla o dinheiro da nação, tanto o Fundo de Riqueza Nacional Saudita quanto a Aramco, a produtora de petróleo do país. Basicamente, se MBS quiser tomar uma decisão de mudar a forma como a Arábia Saudita faz negócio com o resto do mundo, ele pode fazer isso. E parece que ele está prestes a fazer isso com o petróleo. E se ele fizer, isso não vai apenas mudar a relação da Arábia Saudita com o mundo, vai fazer muito mais do que isso, e pode inclusive resultar em um colapso completo do dólar americano. Então vamos falar sobre a grande mudança no petróleo global e no dinheiro que pode estar acontecendo agora. Como a maior parte do comércio mundial de petróleo está acontecendo atualmente no dólar americano, isso dá à moeda uma quantidade imensa de poder. E é por isso que às vezes o dólar americano também é chamado de petrodólar. No entanto, algumas notícias recentes podem estar nos mostrando que os Estados Unidos estão prestes a perder esse poder em grande escala. A China é atualmente o segundo maior consumidor de petróleo do planeta, mas como todo mundo, eles ainda precisam comprar seu petróleo usando dólar americano. E para a China, isso não é o ideal, porque os Estados Unidos é seu maior concorrente no cenário mundial. Ser forçado a comprar petróleo em dólares significa que eles estão dando poder ao seu principal rival, mas isso parece não durar mais muito tempo, porque há apenas alguns dias atrás foi anunciado que a Arábia Saudita está considerando não forçar a China a comprar petróleo em dólares americanos. Em vez disso, poderão em breve comprá-lo usando sua própria moeda, o yuan. Vocês devem imaginar o quão impactante seria se isso acontecesse. Se a Arábia Saudita permitir que a China compre petróleo em yuan, isso desvalorizaria seriamente o dólar americano e diminuiria seu poder no cenário mundial, além de colocar muito mais credibilidade e poder na moeda chinesa, o que de fato já está acontecendo. As recentes notícias sobre essas negociações fizeram com que a moeda chinesa aumentasse em valor. A história também mostra que a maioria dos produtores de petróleo do mundo seguem os passos da Arábia Saudita, portanto, se permitirem uma moeda diferente, o resto provavelmente também irão permitir, e isso poderia iniciar um efeito dominó, tirando essencialmente a última coisa que está dando valor global aos Estados Unidos. Resumindo, esse provavelmente é o começo do fim do dólar americano. Com as últimas notícias e acontecimentos, eu achava que as coisas não poderiam piorar para o dólar dos Estados Unidos, mas parece que eu estava errado, porque se o mundo desconecta o dólar americano do petróleo, significa que o dólar americano será severamente desvalorizado. Então, se os seus ativos ou dinheiro estiverem em dólares americanos, ou se seus negócios forem todos feitos usando dólar, isso pode significar que em um futuro bem próximo, você passará por alguns momentos ruins. Mas e se o dólar americano realmente entrar em colapso como resultado dos movimentos no petróleo? Quais são algumas coisas que você pode fazer? Veja bem,
isso não é um conselho financeiro, isso é apenas um pouco de reflexão, mas pessoalmente, para mim, acredito que ter todos os ovos em uma cesta é uma ideia bastante perigosa. Então o conselho é tentar diversificar seu dinheiro, colocá-lo em várias moedas, em vários lugares ao redor do mundo, porque se houver um colapso de uma moeda, você ainda estará bem, porque seus outros ativos ainda estarão mantendo valor. Então, se eu tivesse todo o meu dinheiro em dólar americano, agora eu estaria pensando em mudar isso um pouco. Eu estaria procurando diversificar em diferentes moedas. Também diversificaria em diferentes formas de dinheiro, como criptomoeda ou metais preciosos como ouro e prata, que foram o dinheiro por milhares de anos. Para finalizar, com certeza eu e você passamos a maior parte de nossas vidas em uma época em que o dólar americano era o todo-poderoso e era a moeda mais confiável do planeta. Mas as coisas sempre mudam e parece que isso está prestes a acontecer novamente. Então precisamos estar prontos para nos adaptar com os tempos de mudança. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você tiver gostado de assistir, já sabe o que fazer, né? Curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada. E para quem quiser me acompanhar mais de perto, também tem Instagram. Vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.